Salve nação! Saudações rubro-negras! Temos aqui um corte do programa Sport Center da ESPN Brasil falando do Boto, e o velho conhecido do Boto é ele, Lassina Traoré, ele que é atacante, né? O Flamengo busca um atacante aí para suprir a ausência do Pedro e também a saída do Gabigol, né, galera? Então, vou trazer aqui para você, né, a imprensa repercutindo a entrevista coletiva do José Boto, que foi muito boa, e também esse cara aí que tá na tela, possível reforço do Mengão. Já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada, valeu? As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Mercado também de diretoria, diretor novo de futebol do Flamengo, vai ser o nosso primeiro assunto aqui neste Sport Center. José Boto chegou, falou em entrevista coletiva, Roberta Barroso acompanhou. O Flamengo do novo diretor técnico José Boto não tem pressa. E que fique isto bem ciente, é que o elenco tem uma qualidade enorme. Sabemos que temos que fazer alguns ajustes e esses ajustes vão ser feitos com tempo, no tempo que nós queremos e não para agradar à torcida, a vocês, imprensa, que gostam dessas coisas, porque nós queremos a torcida contente em dezembro, feliz em dezembro e não em janeiro. O foco, primeiro, é conhecer o ambiente e ser certeiro nas contratações. Boto não citou quantos reforços vai contratar para a temporada 2025, mas confirmou que a prioridade é o ataque. A posição de atacante, e voltando à questão dela há pouco, que eu não respondi diretamente, é realmente a mais prioritária, mas nós não queremos falhar. E como não queremos falhar, queremos exatamente encontrar o perfil que interessa ao nosso treinador e ao Flamengo, como é óbvio. Esse perfil pode ser um nome mais sonante, mas pode ser também um nome menos sonante. Um velho conhecido de Boto, Lassina Traoré, atacante do Shakhtar Donetsk da Ucrânia, está no radar. Mas outros atletas também estão sendo analisados. Todo o planejamento envolve também o técnico Filipe Luiz. Inclusive, a decisão de seguir com o treinador da antiga diretoria ficou nas mãos do diretor técnico. A escolha do Filipe Luiz como presidente, isso foi da minha responsabilidade. Eu poderia ter escolhido outro treinador. Fica aqui já ciente que se o Filipe falhar, o principal culpado sou eu. Mas agora toda a gente neste clube vai ter de trabalhar como nós queremos. Porque quem não trabalhar como nós queremos, sai. O DNA do Flamengo é o Zico, Júnior Maestro, esta gente toda que passou pelo Flamengo. E é um futebol ofensivo, como é óbvio, é dominante, temos que dominar. E tudo vai ser feito para respeitar esse DNA. O recado foi claro, né? Quem não trabalhar como nós queremos, sai. Foi de esportes. Olha, adivinha o DDD. O José Boto, ele é diretor agora técnico de futebol do Flamengo. O último trabalho dele foi na Croácia em 2024, 58 anos, ele é português. E ele passou pelo Benfica 2017 a 2018, pelo Shakhtar Donetsk 2018 a 2021 e também PAOK entre 2021 e 2023. Chega agora no Flamengo, muitas pessoas conhecendo o José Boto agora. Ele é conhecido do presidente do Flamengo. Mas, professor Celso Unzelt, eu quero que você me fale sobre a sua primeira impressão nesta entrevista coletiva. Ele é muito firme, né? Como a maioria dos portugueses. Direto. A gente vê os portugueses, eles falam desse jeito, eles são mais combativos, assim a gente pode dizer. Mas qual é a tua primeira impressão? A impressão que a gente queria, de um profissional. A coisa mais distanciada do amadorismo que envolvia a gestão do futebol do Flamengo, né? O Flamengo tem se caracterizado por uma gestão financeira bastante elogiável,
mas a gestão do futebol muito tumultuada. Então, eu acho que ele já sacou que tem que ser assim. Ele tem que chegar chegando. Essa questão de ser responsabilidade dele a permanência do Felipe Luiz, só faltava ele não manter o Felipe Luiz, né? Aí ele traria um grande barulho para ele, barulho que ele já tinha hoje, um desafio dessa coletiva. A gente vai falar disso sobre o Davi Luiz, que é um caso à parte, né? Mas caso o Davi Luiz à parte, ele me pareceu muito firme, Marcela, muito profissional, muito distanciado do sentido, muito independente é a melhor palavra. Né? Eu acho que está na hora do Flamengo ter uma diretoria de futebol independente das suas escaramuças políticas. E eu acho que esse tom que o Boto imprimiu logo na sua chegada tem muito a ver com isso. Ele quer passar essa coisa de independência, espero que dê certo, experiência para ele não falta, você viu quantos países aí, né? Fora a Ucrânia citada, bom, estava também a Ucrânia ali, mas ele passou por vários países, né? Ele é português de nascimento, mas já tem uma experiência internacional aí que eu acho que vai ajudar. Tem a noção da dimensão do Flamengo, me parece, tem a exata dimensão do que é o Flamengo. Essa questão do DNA, da ofensividade, isso, claro, está mais ali na mão do Felipe Luiz, mas ao firmar a permanência do Felipe Luiz, isso era necessário também, né? Porque quem firmou a permanência do Felipe Luiz foi a gestão anterior. Então isso também era necessário da parte dele. Eu gostei desse princípio, ele chegou chegando. Chegou chegando como todo mundo que chega no Flamengo tem que chegar chegando. Pois é, vamos ver como vai ser o relacionamento dele também agora com o BAP, né? Em algum momento parece que alguém vai ter que ceder, né? Porque não vai dar para bater de frente. Isso é um próximo capítulo para o próximo ano, para 2025, quando as coisas começarem. Daqui a pouco, Marcelo. De fato, é verdade. Falta poucas horas. Olha, Fã de Esportes, o José Boto, ele falou também sobre a saída do Davi Luiz, com quem ele teve algum contato na época do Benfica. Vamos ver o que ele disse. O David é alguém por onde passou, e passou para o Benfica, na altura que eu lá estava, que sempre colheu o agrado da torcida, das pessoas que trabalhavam com ele, um respeito enorme pela carreira dele, mas o que se passou foi algo profissional. Eu, quando quero contratar um jogador, não falo direto com o jogador. E o que se passou com o David foi, até porque eu tenho relação, conheço as pessoas que lidam com o David há muitos anos, desde o tempo do Benfica. As pessoas, ainda eu estava na Croácia, pediram-me, assim que eu tivesse uma definição sobre aquilo que ia acontecer ao David, que lhes comunicasse. Assim que eu reuni com o Felipe Luiz, foi comunicado pela manhã muito cedo aqui no Brasil, às pessoas competentes, e foi isso que se passou. Desejo a maior sorte do mundo ao David. É um excelente atleta e sei que é um excelente ser humano. Inclusive recebi aqui uma mensagem do agente dele desejando sorte por parte do David, e é um assunto encerrado. Desejo a maior sorte do mundo ao David e que seja muito feliz, como sempre foi em todos os sítios onde passou. Tá aí, então, falando sobre a saída do Davi Luiz, porque o Davi Luiz, quando deu entrevista falando sobre a própria saída, disse que ficou sabendo pelas redes sociais. Parece que não teve, então, essa conversa olho no olho, que inclusive falávamos ontem, professor. Foi com o seu empresário. E o Davi Luiz chegou a falar, inclusive nesse mesmo jogo, que não queria nem conversar com o seu empresário. Não sei como foi essa conversa. O Davi Luiz não ficou feliz. O José Boto tentou explicar de alguma forma, mas colocou um ponto final porque não quer mais esse ruído, ainda mais em começo de trabalho. O assunto está encerrado, mas o telefone sem fio continua, né? O Davi Luiz, em nenhum momento, pelo que a gente entende, ele não questiona a decisão. Porque o Boto fala, não, foi uma decisão profissional. O Davi Luiz não questionava a decisão. Ele questionava a maneira como a decisão chegou até ele. Sim. E o Boto deixou claro que a política dele é através de intermediários. Não teve o olho no olho, porque ele não trabalha assim. Ele falou isso, inclusive, tanto para dispensar quanto para contratar. Hoje em dia, a gente sabe, né, Marcela, os jogadores de futebol têm um grande staff
é um entorno, a gente fala muito do empresário, mas há uma série de pessoas que gerenciam a carreira dos jogadores, e isso causa um distanciamento não só em relação a dirigentes, mas em relação a nós da imprensa. Eu brinco muito, que eu gosto muito dos meus velhinhos, jogadores de futebol que você liga na casa deles à tarde, o cara atende. Sim. A relação já não é mais essa. Claro. Né? E o Boto já assumindo isso. Ele falou, não é assim que eu trabalho. Eu trabalho com intermediários. A maioria das pessoas costuma falar assim, eu não faço uso de intermediários. Ele faz uso de intermediários. Então, realmente, aí ficou muito claro esse ruído e o Davi Luiz ficou chateado com isso, tinha muito tempo de casa, tem lá os seus motivos. Merecia uma conversa? Eu acho que sim. De cada um, acho que sim, né? Ainda que ele não fale diretamente, que alguém fale pelo Flamengo, que alguém se antecipe. Eu acho também nessa história teve a questão da ordem dos fatores que alterou o produto. O Davi Luiz acabou sabendo por outras vias que não as vias que ele queria. Ele ficou muito chateado porque a coisa vazou antes. Ele percebeu isso por rede social, como ele falou, e não por alguém que se antecipasse. Falava, Davi Luiz, não haverá a renovação do contrato. Não haverá o cumprimento do que foi pré-acordado com a diretoria anterior. Essa diretoria já assume, deixando muito claro que vai se deixar levar menos por vínculos afetivos do que a outra diretoria. Então, é também uma questão de posicionamento nesse sentido desse trabalho que começa. É um outro jeito de gerenciar. Eu tenho a impressão que o Davi Luiz levou mais, tem lá os motivos dele para isso, levou mais para o lado pessoal, algo que o Flamengo, na figura do seu novo diretor, está levando para o lado profissional, um certo distanciamento. Acho que faz parte do show do Boto. Show do Boto, gostei. Bom, e é claro que ele foi perguntado sobre reforços, é isso que a torcida espera, e ele falou sobre Lassina Traoré, um jogador que está sendo procurado pelo Flamengo, falou sobre isso. A gente tem informações, um atacante de Burkina Faso, atualmente está no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Ele interessa ao Flamengo, um jogador de 23 anos, foi contratado pelo próprio José Boto quando ele estava no clube ucraniano. Então, 18 jogos na última temporada pelo Shakhtar, 42 minutos por jogo, com 3 gols, 2 assistências. E a minutagem dele até participar de um gol, 151,2. Bem modesto os números do Lassina Traoré. O que vocês acham, cara? 18 jogos, 45 minutos por jogo, 3 gols e 2 assistências. Minutos em participação em gols, 151 minutos a média. 51 minutos até participar de um gol. É um nome interessante para esse Flamengo, professor? O torcedor brasileiro em geral não tem referência sobre ele. É um jogador que pintou muito bem ainda no Ajax da Holanda, inclusive num jogo lá que o Ajax ganhou de 13-0, ele fez 5 gols e deu 3 assistências, fez uma festa. Mas isso em 2021. De lá para cá não foi tão efetivo assim. É um fazedor de gols, mas não é propriamente o centroavantão. Um cara que joga mais de lado, de preferência com 2 atacantes. Então, nesse contexto, quando a gente falou que o Flamengo precisa de atacantes, na verdade, o Flamengo está precisando do centroavante, o mais importante, como diria o pessoal do Skank. Atacantes de lado, o Flamengo tem. Então, seria para uma concepção de jogar ali com 2 atacantes. É um jogador jovem, vai completar 24 anos agorinha, em janeiro. Importante para a seleção dele, de Burkina Faso. E ter o futebol na veia. A mãe dele foi capitã do time feminino de Burkina Faso. Então, é um jogador interessante, talvez menos folclórico do que os ouvidos do torcedor brasileiro possam entender num primeiro momento. Sim. E é um homem que o Boto conhece. Veremos, então, nos próximos dias, os próximos capítulos dessa novela, se ele vai mesmo fechar com o Flamengo. Claro que todas as informações vocês saberão aqui na ESPN. E aqui no canal Marcos Fla React, galera, então deixa o like para ajudar o nosso canal, o nosso trabalho. Se inscreva se você é mengão, se você é rubro-negro e ative o sininho para não perder nada. Nesta quarta-feira, terá vídeos novos aqui no canal. Terça ou quarta? Terça, né? Hoje é segunda. Tô perdido já no tempo. Beleza, galera? Então deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nada, valeu? Vou gravar mais vídeos aqui para vocês, para saber, se a imprensa gostou ou não gostou da entrevista coletiva do José Boto. Cara,
tem um vídeo que eu vou soltar amanhã que promete, hein? Os caras ficaram assim, ó, ai, meu Deus do céu, que homem, que entrevista maravilhosa. É bem isso aí. Não estou exagerando, vocês vão ver aqui amanhã. Vou soltar 1h da tarde esse vídeo, tá bom? Então é isso, muito obrigado a todos e até mais. Saudações rubro-negras. Fui!